Bem-vindos a mais um programa de gestão de negócios. Acompanhamos no dia a dia das empresas a dificuldade que os líderes têm em colocar a teoria em prática. Ou seja, ele estudou, ele tem o livro, ele leu, ele entendeu o processo, mas não consegue colocar em prática. E tem surgido, não é um novo modismo na área de gestão, mas sim profissionais muito bem preparados para qualificar esse líder, mais do que qualificar, estimular esse líder para que ele coloque o que ele tem de conhecimento na prática, no dia a dia do seu negócio. E um dos pioneiros nessa área, estamos tendo o privilégio de recebê-lo aqui em nossos estúdios, é o Adelar Luiz Siqueira Júnior, mais conhecido como Júnior Siqueira. Ele é graduado em administração aqui pela Universidade Paranaense de Cascavel, tem uma especialização em gestão de pessoas, depois ele fez mais um MBA em gestão estratégica de pessoas pela UniOeste e mais 5 cursos na área de coaching e tem abrilhantado as empresas com o seu trabalho. Por que abrilhantado? Porque ele consegue, através das técnicas que ele aprendeu, que ele estudou e que ele desenvolveu e ganhou experiência, dando assessoria, preparando líderes cada vez mais ativos, líderes que fazem de fato as coisas acontecerem. Comentava nos bastidores que eu, por exemplo, sou formado em administração, em ciências contábeis, mas a minha realidade são os números. E eu tenho dificuldade quando envolve pessoas. E muitos profissionais até acabam deixando para um segundo plano lidar com pessoas. Porque para mim, por exemplo, o que eu estudo muito em recursos humanos? Absenteísmo, rotatividade, produtividade por trabalhador, enfim. Eu escolhi a área de finanças pelo medo, a palavra é essa, medo, dificuldade que eu tenho na área de recursos humanos. Então, quem acha que recursos humanos é uma sub-área de administração, pelo contrário, com a competição acirrada, a diferença são justamente as pessoas. Empresas não fazem negócio com empresas, e sim, pessoas se relacionam com pessoas. Então, seja bem-vindo, Júnior Siqueira, ao nosso programa. É um momento oportuno para a gente explicar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, como funciona esse trabalho, qual é o papel do coaching nesse processo. E também para aqueles estudantes, para aqueles que têm interesse em se tornarem coaching, qual que é o treinamento? Porque você passou, além dessa formação que eu falei, você fez mais 5 cursos no Brasil e fora do Brasil e continua estudando e se desenvolvendo mais de acordo com as demandas que vão surgindo, com novas dificuldades, vamos colocar assim, que você se depara no dia a dia através das suas assessorias. Com certeza. Eu saí da universidade há um tempo atrás e eu me deparei com um mercado onde eu fui buscar o trabalho normal e entrei na construção civil. Em Cascavel eu tenho 300 apartamentos executados, entregues e vendidos. Mas eu tive um problema muito sério, que era recrutar as pessoas. E aí eu fui para o meu MBA na UniOeste. Como reter essas pessoas, como recrutar bem. E aí eu me deparei com um mundo totalmente diferente, que não era o meu mundo. Eu tinha que falar com as pessoas, entender como é que elas funcionam, e aí sim, alocar a pessoa certa na função certa. E qual é a medida disso? É como o cérebro de cada um funciona. É como cada um responde aos estímulos externos. E aí, em cima de cada estímulo desse, ela tem uma reação. E aí eu cheguei na escola, na UniOeste, e a professora chegou. Júnior,
Hoje em dia, as pessoas contratam profissionais por experiências técnicas e as demite por falta de comportamento. Eu pensei, mas escute, mas sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. Só que daqui para frente vai ser diferente. As pessoas vão ter que buscar as competências comportamentais e aprimorar as técnicas, porque as técnicas elas pegam em treinamentos mais fáceis, Google, YouTube, é muito fácil você se qualificar profissionalmente, tecnicamente, mas comportamental, não. Aí, mas espera aí, então dá para... O mundo está girando ao contrário. E aí eu fui numa palestra. E o professor Gretz, cabelo rosa, estilo moicano, isso há 10 anos atrás. Ele falou que as novas competências iriam ser ditados por uma ferramenta maravilhosa que era o coaching. E eu, coaching? Há 10 anos atrás eu não ouvia isso fácil. E aí eu fui pesquisar no Brasil, 1 ou 2 escolas começando a falar de coaching. Eu não encontrei muita coisa, eu tive que ir em sites americanos, europeus, para me dar conta, tomar posse dessa ferramenta. E aí a minha vida mudou e eu tenho cooperado com diversas empresas e diversas pessoas em cima dessa metodologia, que é um processo que potencializa o ser humano, desde que ele reconheça, tenha um autoconhecimento dele e do mundo. E aí as coisas mudam. E foi assim que começa a minha trajetória. Aí no Brasil, uma escola não satisfeito, Brasil, outra escola não satisfeito, a terceira escola no Brasil, e aí eu tive que partir para fora. Aqui era muito verde e ainda é muito verde. Então eu tive que ir para o Chile, tive que ir para os Estados Unidos, tive que ir para a hipnose ericksoniana, eu tive que me tornar um master em PNL para poder entender e dar contas das demandas comportamentais do ser humano. E quando que você saiu do ramo que você estava, da construção civil, para se tornar um consultor, um palestrante? Há 10 anos atrás. Quando eu percebi isso, eu abandonei tudo. E me joguei literalmente de cabeça nesse novo mundo. Em cima das pesquisas que eu fiz, o coach é datado de Sócrates. Sócrates usava a maêutica, a ironia e as perguntas para extrair respostas. E isso é a origem do coach no mundo. Então é uma coisa muito antiga. Se dava certo com Sócrates naquela época, por que não dá certo hoje com todos os recursos que nós temos? Então aí foi literalmente uma viagem que eu saberia que eu iria começar sem vontade nenhuma de retornar ao júnior que era, ao júnior empreendedor, ao júnior visionário. Sim, um júnior mais tranquilo, em partes técnicas em cima das minhas razões, das minhas verdades, mas sem nenhum interesse em ter razão no que tange aos comportamentos humanos. E o interessante no teu trabalho, Júnior, é que você não só dá assessoria, presta assessoria para empresários, para profissionais de uma forma geral, como também você faz questão de replicar o que você aprendeu. Porque se fosse uma pessoa egoísta, não ia replicar, ia, é um filão de mercado, eu vou aproveitar esse filão e guardar para mim. O que te leva a ser desse jeito? Procurar replicar para que mais pessoas trabalhem nessa área. Você vê uma contribuição muito maior? Talvez a primeira pergunta que eu me fiz foi por que eu estou aqui vivendo? Eu estou comprando carro, estou casado, tenho filhos, hoje tenho netos e tenho um leque importante de amigos. Mas é só para isso que eu estou vivo? Não, eu estou buscando escrever a minha história em cima de alguma coisa que eu estou deixando. E nada adianta eu aprender tudo que eu fui aprender se eu não conseguir compartilhar. E o coaching
ele nos ensina, ele nos mostra que quando você compartilha o pouco que você sabe, você também aprende com o outro, mesmo leigo que for, mas é uma via de duas mãos. Quanto mais você compartilha, mais você aprende. E quando eu busco a fazer as minhas formações de coaching, transformar pessoas em profissionais com essa metodologia, eu estou falando o seguinte: vá e faça a diferença. Você veio aqui também para um propósito. Eu não pretendo ganhar uma estátua no final ali, mas eu sei que vai ter muitas pessoas que poderão olhar, olha, o pouco que eu sei, o Júnior contribuiu um pouquinho para a minha evolução, principalmente como ser humano. E eu melhorando o ser humano, eu estou melhorando o profissional, eu estou melhorando o amigo, eu estou melhorando o casal, eu estou proporcionando que o professor tenha um olhar diferente para o aluno, eu estou proporcionando que o aluno tenha um olhar diferente para o professor. Então, que nesse mundo que é tão pequeno, e se olhar na nossa galáxia, não tem mais nada além de aprender e contribuir, observar e absorver, ou vice-versa, absorver para observar de uma outra forma melhor. A minha riqueza, eu gosto de pensar que está justamente da forma que eu impacto o outro ser humano de uma forma positiva. Para que isso aconteça, talvez a primeira pergunta que eu faço quando eu acordo todos os dias é: qual é o dia que eu quero que seja hoje? Então, ali nesse momento eu determino que tipo de dia eu vou ter. E normalmente, esses últimos 10 anos, eu estou escolhendo ser dias maravilhosos, não me importo com a chuva, com o frio, com o vento, com o calor. O meu dia, eu sou totalmente responsável por ele. Você constrói o seu dia. Eu construo. Eu sou totalmente responsável por construir o meu dia. Olha só, estamos aqui conversando com o administrador Júnior Siqueira, um entusiasta e consultor na área de coaching. Inclusive tem prestado assessoria para inúmeras empresas, líderes, para tornar esses líderes cada vez melhores. Então fique conosco que no próximo bloco vamos entender um pouquinho mais sobre essa área que com certeza vocês já leram alguma coisa, já ouviram falar, mas muitas vezes não foram se aprofundar para conhecer um pouquinho melhor como funciona esse trabalho, o que esse trabalho pode contribuir para você que está aí nos assistindo. Então, fique conosco até o próximo bloco. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e
diretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Às vezes, você de repente ouviu falar sobre coach e falou, olha, é simplesmente mais uma ferramenta na caixa de ferramenta do gestor. É um modismo, alguns taxam de modismo. Não, pelo contrário. É algo, o professor Adelar muito bem colocou, imagina, Sócrates, lá atrás, já usava. Então é uma ferramenta que vem sendo lapidada, aperfeiçoada ao longo dos tempos. E a correria do dia a dia fez ela retornar com mais força ainda, porque não adianta você ter estudado, você ter se preparado e não colocar em prática o que você aprendeu na teoria. E esse profissional está justamente para trabalhar este problema que você tem, que com certeza às vezes pode ser até um medo do insucesso, o medo do fracasso, que faz você não colocar em prática. Então, Júnior, você tem atuado em várias empresas da nossa região. Sim. Poderia citar alguma delas que você tem trabalhado? Eu tenho trabalhado dentro da Consilos, dentro da Mascarello, dentro da Frimeza, da Copavel, Copacol, o grupo Open Veículos aqui em Cascavel, que estamos há muito tempo fazendo um trabalho lá. Tudo direcionado à liderança, à área de vendas e a novos comportamentos que essa liderança, os vendedores, os gestores, os diretores possam perceber e buscar uma melhoria contínua. Nós temos alguns trabalhos também muito importantes na área esportista. Eu hoje, talvez eu seja no Brasil, não querendo ser pretensioso, mas eu não tenho notícia de outros, talvez o único coach que levou um atleta para a Olimpíada. Eu tenho esse feito no meu currículo. Um outro feito, isso na área de canoagem. Na área do kickbox, a semana passada, eu me sagrei campeão brasileiro na área de kickbox. Eu não sei dar um soco, mas o meu atleta sabia, e talvez ele não sabia dar daquela forma que ele treinou, mas mudando um comportamento, uma emoção, controlando o seu eu, ele conseguiu um feito que para nós, enquanto time, ele e eu, é uma coisa maravilhosa. Problemas do dia a dia, o life coach que todos comentam, o que é isso? São problemas que acontecem no dia a dia e as pessoas têm que tomar uma decisão de uma hora para outra e às vezes não tem. E na ânsia de tomar uma decisão, às vezes ela não respira, elas não se acalmam e aí tomam uma decisão e às vezes acontece aquela coisa que não estava prevista. As pessoas têm nos procurado para tomar decisões, para dar um upgrade na sua carreira. E no lado do self-coach, eu comigo mesmo, os meus medos, os meus traumas. Não que o coach vá cuidar de traumas, porque isso aí não é dele, isso aí são dos profissionais. E um coach experiente, ele sabe distinguir o que é da minha alçada e o que não é da minha alçada. O que é de outros campos, ele tem que ter essa expertise para poder encaminhar o coach para o profissional adequado. Um coach, ele tem que limitar em estimular, desenvolver a mente do ser humano e não curar a mente do ser humano, que é um dos grandes erros que coaches inexperientes cometem. O coaching, ele cuida da evolução mental e não de doenças mentais. E isso
como você falou antes, Cláudio Miro, as pessoas têm medos e elas não sabem, às vezes, que medo que assombra elas. Um coach pode definir, essa é uma área que eu posso atuar, esse é um medo que eu posso resolver através de uma PNL, de uma outra expertise, mas tem algumas coisas que não é do coach, que é de outros profissionais. E o coaching é uma profissão que me orgulha muito, mas desde que seja exercida com sabedoria, com respeito, com muita cautela. E um coach sem experiência é um palpiteiro. E de palpiteiro o mundo está cheio. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando você tem a pretensão de tocar um ser humano, em alavancar a carreira dele, em diminuir um problema que ele acredita que tenha, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Por isso, as empresas contratam coaches com muita experiência. É justamente para que não ocorram coisas desagradáveis. Como que eu vou fazer o meu gerente potencializar a equipe de venda? Como que eu vou fazer o meu gerente aumentar a minha produção? É mudando alguns comportamentos. E para mexer em alguns comportamentos, nós temos que ter responsabilidades. As máquinas não vão aumentar a sua produção. O ser humano, sim. Sozinha elas não fazem nada. Preciso do dedinho do ser humano apertando o botão, dando a manutenção, lendo e codificando as necessidades da máquina. E em linhas de produção, o ser humano é indispensável. Por isso, a empresa que quer aumentar a sua produção, a sua produtividade, tem que contar com lideranças treinadas, lideranças com um novo tipo de comunicação, que sejam firmes com os fatos, mas flexíveis com o ser humano. Isso aí é potencializar o líder na essência da liderança. Então você trabalha não dando a resposta. Nunca. Sempre o líder vai ter que ter a resposta, mas você estimula ele a descobrir, a responder à altura dos problemas, das necessidades que ele está tendo. E o trabalho inicial numa empresa, como começa o teu trabalho enquanto consultor numa empresa? Tem o famoso passo a passo, Tem. a metodologia que você usa. Qual que é o primeiro passo nesse processo? As empresas hoje, ela têm uma dificuldade muito grande em contratar um coach. Porque normalmente ocorre um dos cenários mais comuns, a empresa vai lá, vê uma outra empresa que está dando resultado e a pessoa fala, não, eu estou tendo uma consultoria, eu estou tendo o apoio de um coach. Daí esse CEO, o dono da empresa, esse superintendente, ele vai no RH e fala, me contrate um coach. Porque se está dando certo lá, vai dar certo aqui. E aí o RH chega, bom, vamos atrás de um coach. Porque o RH, muitos também não conhecem o que é coaching. Então ele pega as mídias sociais, as redes, e vão buscar um coach. E aí vem aquela coisa, quanto é que você cobra? Como que é a tua metodologia? Como você faz? Essa talvez seja o grande empecilho de você contratar o profissional certo para resolver as tuas demandas. Porque você coloca numa prateleira e vamos ver qual que é o mais alto, o mais caro, o mais barato, enfim. E não é bem assim. Para iniciar um trabalho de coaching executivo dentro de uma organização, é um passo a passo onde vai o psicólogo, se a empresa tiver, ou o RH, se ela tiver, como que é que funciona, qual é a cultura dessa empresa. Você vai no dono da empresa ou no CEO da empresa e vai buscar como que funciona, quais os pontos
dessa engrenagem que não está funcionando. Nós vamos ter que detectar o que não está funcionando, se é gestão, se é processos ou é comportamentos. E normalmente, aonde não funciona é comportamento. O comportamento não está executando o processo como deve ser. Então tem que detectar isso aí. Para detectar isso aí, nós precisamos reunir todos os departamentos envolvidos nisso aí e escutá-los. E aí é a parte mais difícil. É aquele gerente ou aquele outro, como que ele vai responder você, aceitar você e, não, eu vou aceitar que você venha e dê um palpite para nós. E não é assim. Então a dificuldade é você mostrar para todo o grupo que você é fundamental, que você é muito importante, porque você não faz parte do processo, você faz parte dos comportamentos e as empresas não estão acostumadas com isso. Então você tem que vender, olha, mexendo o comportamento, melhora a gestão, melhora o teu processo. E como avaliar e como escolher esse coach? Pela experiência? Eu acredito que só a experiência é que diga quem está apto e quem não está. Hoje você encontra em todas as áreas profissionais que leem, fazem um treinamento e diz que são consultores, são coaches, são tudo. As empresas elas têm por obrigação ver a vida pregressa desse profissional, verificar os trabalhos que ele fez, o trabalho de transformação que ele fez dentro das empresas e nas pessoas, e não as mudanças que são aquelas campanhas motivacionais que duram uma semana e acaba. Se ela não se preocupar com a vida pregressa desse coach e com os trabalhos realizados, ela poderá contratar um coach errado. Olha, algumas dicas mais do que interessante. Não de um palpiteiro, mas de um profissional que resolveu arregaçar as mangas e, como muito bem colocou, pular de cabeça nesse universo maravilhoso que é o universo de transformar as pessoas em pessoas melhores, potencializá-las. Como? Fazendo com que elas coloquem para fora todo o seu potencial, enquanto pessoas, enquanto líderes, enquanto membros de uma comunidade, enquanto família. Então é algo interessantíssimo, porque estamos muito carentes de relacionamento, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, estão cada vez mais tempo online e, ao mesmo tempo, cada vez mais desconectadas da realidade. E a transformação é fazer com que as pessoas tirem a mão invisível do Adam Smith do bolso e coloquem essa mão invisível para produzir cada vez mais, cada vez melhor e, principalmente, que se sobressaiam, que cresçam enquanto pessoa, que se relacionem melhor. Então, é uma área que temos muito que conversar, mas não faltará oportunidades. Inclusive, o professor Júnior Siqueira faz parte do MBA aqui na unidade de Cascavel, Empreendedorismo e Coaching. Foi inovador, junto com a direção e com os professores da unidade, montou esse curso que já está indo para a 4ª edição, já está dando fruto, estamos preparando para replicá-lo lá na região sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, e em breve também em outras regiões desse estado maravilhoso, mas nas unidades da Universidade Paranaense. Então, muito obrigado por ter cedido seu tempo para estar aqui conosco, desmistificando um pouco essa área, porque é uma área que carece de muitos esclarecimentos e foi muito importante você estar conosco e explicando o papel deste profissional. Senão, a partir do momento que as pessoas misturam,
passa a ser mais um palpiteiro, uma palpiteira de plantão. Então, muito Exatamente. obrigado pela sua presença aqui conosco. E termina aqui mais um programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões, suas críticas também e algumas cobranças, olha, dicas para próximos programas, próximos entrevistados. Muito obrigado pela sua audiência.